Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Leitura da palavra de Deus, que encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 16 a 20, que nos diz: O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Como é que hoje voltaste tão cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou a água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: Onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Aleluia. Glórias a Deus. Ali, Reuel perguntou, aquele pai perguntou às suas filhas: Onde está ele? Aleluia. E são muitos que se perguntam: Onde está Deus? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Onde estava Deus que não livrou fulano àquela situação? Aleluia. Será que Deus não está vendo? Aleluia. No livro de Neemias, aleluia, Deus me deu uma resposta a uma pergunta que eu fiz. Não me lembro a data, não sei se foi em 2004 ou se foi em 2005. Mas eu estava lendo a Bíblia e eu sempre gostei de ler a Bíblia. E aí eu senti sede. Aí eu guardei a Bíblia e fui beber. Quando eu voltei, eu peguei a Bíblia de volta, né? Peguei a Bíblia e antes de abrir a Bíblia eu pensei assim: será que Deus não está vendo o que eu estou sofrendo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Perguntei a mim mesmo. Aí eu peguei e abri a Bíblia, uma página assim aleatória. E foi nessa passagem que diz, em Neemias 9:20: E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes destes na sua sede. Aleluia. Glórias a Deus. Aquela palavra me confortou. Ali eu senti a resposta de Deus para mim. Aleluia. Eu senti sede e fui beber. Tinha água para mim beber. E ali eu vi Deus me respondendo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E eu quero te dizer que Deus, Ele está vendo o que você está passando. Está vendo a situação que você se encontra. Deus, Ele está vendo. Aleluia. Glórias a Deus. O pai, ele deve ser o líder da sua casa. E em Provérbios, capítulo 14, versículo 1 diz: A mulher sábia edifica a sua casa. Aleluia. No texto lido, de Êxodo, quero dar ênfase aqui a três frases. Aleluia. Em 3 capítulos, um em cada capítulo. No 18, 19 e 20. No 18, seu pai este lhes perguntou. No 19, responderam elas. E no 20, e ele perguntou às suas filhas. Aleluia. Aqui nessas 3 frases eu vejo uma coisa. Que ali não tem uma liderança. Aquele pai perguntou a todas elas, não a uma só. Não perguntou para a mais velha, não perguntou para a mais nova. Perguntou a todas as suas filhas e todas elas responderam. Ali eu não vejo nenhuma delas como líder. Aleluia. E Deus, Ele escolheu pessoas para conduzir e liderar o seu povo, como Moisés, Josué, juízes, profetas e reis. Aleluia.
porque o povo precisa de alguém para os liderar. Está escrito no livro de Juízes, no capítulo 13 e no versículo 5, uma palavra que o anjo do Senhor falou à mulher de Manoá sobre Sansão. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ele apenas começará. Eu quero te dizer que Jesus, ele começou e consumou a obra que Deus lhe confiou. Aleluia. Muitos começam, mas não levam a cabo. Muitos caem e outros desistem no meio do caminho. Aleluia. Perseguições, calúnias, difamações, muitos sofreram escárnios, prisões, açoites e prisões, né? Como está escrito no livro em Hebreus, né? Hebreus 11, sobre os heróis da fé, o que eles sofreram. Aleluia. Glórias a Deus. E muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, como está escrito no livro de Salmos 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. E Deus pode te livrar da tua aflição, do que tu estás sofrendo. Aleluia. Basta que você creia. Aleluia. Aleluia. Porque disse Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Sim. Ele está conosco. Aleluia. Todos os dias. Aleluia. Devemos acreditar nesta palavra. Aleluia. Em Êxodo 2:23 diz: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa da servidão, por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. O clamor daquele povo subiu a Deus. Aleluia. E Deus atentou. Aleluia. Para aquele povo. Deus atentou para aquele clamor, para o sofrimento daquele povo que estava lá no Egito. Aleluia. Aleluia. E aqui o versículo 23 diz o seguinte: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito. Após a morte do rei do Egito, aleluia, eles começaram a sofrer, o sofrimento piorou, aleluia. E diz: os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor. Então, após a morte, a servidão piorou. A aflição piorou. Após a morte do rei do Egito. A morte do rei do Egito não deu livramento para eles. Não deu descanso para eles. Aleluia. 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 A Bíblia não nos ensina a orar pela morte de ninguém. A clamar pela morte de ninguém. E sim, a Bíblia nos ensina que devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Aleluia. Aleluia. E também está escrito: orai em prol da cidade para o qual vocês desterrar. Orai pela paz, porque na sua paz vós tereis paz. Aleluia. Aleluia. Devemos orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel e também pela paz das nações. Aleluia. Porque todas as nações um dia servirão ao Senhor. Todas as nações, todos os reinos, todas as tribos, línguas e nações um dia servirão ao Senhor. Aleluia. E Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E no Evangelho de Mateus nos diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Aleluia. Ensinando as suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam errantes, desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Aleluia. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, escreve o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas a versão diz: todo trabalhador é digno do seu salário. Aleluia. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Tinha o templo? Tinha. Tinha sinagogas? Tinha. Mas eram multidões que estavam atrás de Jesus. Aleluia. Porque elas andavam desgarradas e errantes, sem direção, como quem? Como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Tinha sinagogas, tinha o templo, mas se elas não frequentavam, não iam para as sinagogas. Por quê? Aleluia. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja em busca de algo, em busca de um livramento, em busca de uma cura, aleluia, em busca de um refúgio. Mas às vezes o que encontram são apenas palavras duras, só palavras, só palavras. Aleluia. Não existe cura, não tem livramento, não tem preocupação com aqueles que estão chegando. Aleluia. Em vez de receber uma palavra de conforto, recebe uma palavra que ferem. Aleluia. Em vez de sair consolada, saem feridas e amarguradas. Aleluia. Mas não é isso que Deus quer. Aleluia. Deus quer trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Aleluia. Para confortar, para ajudar o seu povo, ajudar as suas ovelhas que estão desgarradas e errantes, desgarradas e perdidas, sofrendo e não tem livramento. Aleluia. Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Aleluia. No livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Faça que tem o salmista. Espere com paciência pelo Senhor. Confia nele. Aleluia. E ele ouvirá. Ele atentará. Aleluia. Para a tua vida, para a tua situação, para aquilo que você está passando. Aleluia. Deus é o mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Estas palavras foram direcionadas ao povo de Jerusalém, na Babilônia. Sim, meu Senhor. Mas estas palavras servem para mim, servem para você que está ouvindo essa mensagem, servem para
serve para aquele que está perto, para aquele que está longe, para aquele que tantos quantos Deus os chamar. Aleluia. Glórias a Deus. Aquele pai perguntou às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão, disse o pai às suas filhas, às suas 7 filhas. Perguntou-lhes: onde está ele? Chamai-o para que coma pão. E Jesus disse, segundo está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Aleluia. Então, se você está perguntando, onde está Deus que não me livra? Onde está Deus que me dá fim nessa situação? Aleluia. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E eu te digo, Jesus está à porta do teu coração. Está batendo na porta do teu coração. Aleluia. Através da palavra. Aleluia. Jesus está diante de ti. Basta que você creia e abra a porta do seu coração. E receba-o. Aleluia. Como o Senhor da tua vida. Aleluia. Como está escrito no livro de Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Glórias a Deus. E eu te pergunto, onde você está? Aleluia. Esteja onde você estiver. Não importa o local onde você esteja. Basta que você creia. Abra a porta do seu coração. Aceite a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E Ele te confortará. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E neste momento, aleluia, eu quero fazer uma oração. Ó meu Deus e Senhor, eu te peço, ó Pai, que tu atente, meu Deus e Senhor, para essa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Aleluia. Que tu atente, meu Deus e Senhor, para a sua vida, para os seus sofrimentos, meu Deus e Senhor, para aquilo que ela está passando, meu Deus e Senhor, por todas as suas dificuldades, meu Deus e Senhor. Que tu veja, meu Deus e Senhor, o seu sofrimento, a sua aflição, meu Deus e Senhor. Olha, meu Deus e Senhor, para os seus corações, meu Deus e Senhor. Aleluia. Veja, meu Deus do Senhor, todas as feridas que estão no coração dessa pessoa. Que tu cure, meu Deus do Senhor, todas as suas feridas. Liberte-o de toda a mágoa, de toda a amargura, meu Deus do Senhor. Que tu a conforte, meu Deus do Senhor. Aleluia. Atente, meu Deus do Senhor, para as suas enfermidades, meu Deus do Senhor. Cura, meu Deus do Senhor. Passa, ó Pai, com teu Espírito, com o Espírito Santo sobre esta pessoa. Curando, renovando e restaurando, para a honra do teu nome, é que eu te peço. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 E que Deus, em Cristo, vos abençoe. Amém.